Olá, você, meu querido amigo e minha querida amiga, vocês que acessam agora ao Direito de Suicídio. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-los comigo neste instante. Hoje eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a triste situação do evento ocorrido em Suzano, na escola, com aqueles jovens todos que foram mortos por outros jovens. Eu não vou ficar perguntando qual a motivação, nem ficar falando de como eles fizeram tal coisa, por que tal coisa foi feita, porque muito a gente já viu pela imprensa e realmente é muito devastador, né? A gente vê que vidas tão novas num ambiente que deveria ser um ambiente de descoberta, de aprendizagem, são ceifadas nesse lugar. O que tenho a considerar, a questionar e a tematizar é exatamente a escolha do lugar. Não é apenas a qualidade do lugar, mas a qualidade das vítimas e a simbologia do lugar, não só a simbologia geral em termos de tradição ocidental, mas também a simbologia que foi posta ou desenvolvida por aqueles jovens que cometeram essa atrocidade. Que as pessoas tenham aí o consolo, especialmente os familiares e amigos que perderam pessoas, e que os que sobreviveram tenham a capacidade de lidarem com a situação e transpor os traumas que ficam. Enfim, a escola, ela, como disse, ela deveria ser esse ambiente de aprendizagem, e a própria palavra escola, né, skein, da ideia de, primeiro, ócio, parada, ruptura também, em grego, e aqui vai originar escolher. Qual a ideia inicial? Que diante de alguma coisa, em termos de aprendizagem, você tem uma perplexidade, que ela causa uma ruptura na maneira como você se sente, na maneira como você enxerga a vida e o mundo. E exatamente nessa ruptura com a perplexidade, você passa a ter um conhecimento, você acessa alguma coisa. Eu, por outro lado, de minha parte, eu gosto de falar que a escola é uma escala, porque ela ajuda a ter medidas de si, do outro, e também ela te ajuda a ir para cima, né? Mas infelizmente a maneira como nós temos lidado com a escola em termos de tradição ocidental não tem sido muito adequada, por conta mesmo de um princípio de Fordismo, de linha de montagem, em que é tanta gente que você tem que formar, é tanta pessoa ali que às vezes os professores têm dificuldade de memorizar nomes, memorizar faces, e os anos vão se passando e são muitas pessoas. Então isso já mostra a diferença que nós vamos tendo aí de convívio humano, que passa a ser uma coisa meio linha de montagem mesmo. Isso mostra talvez um indício de que é preciso, dentro da escola, retomar mais humanidade, um clima mais solidário, mais próximo. Muita gente tem uma vida familiar, ou às vezes não tem, mas e quando tem uma vida familiar ali, prosseguindo o que dizia, é absolutamente terrível, devastada. Então você vê que, por exemplo, o rapaz ali, que a mãe tinha problemas com drogas, era adicta e perdeu familiares recentemente, parece que a avó. Enfim, gente, estamos lidando com seres humanos das mais diversas e variadas procedências, e a escola não está tão diferente das faculdades e das universidades, tá? Então eu acho que hoje as escolas são um alerta também para o que ocorre dentro de ambiente universitário. Cabe retomar essa questão da perplexidade do lado humano
no ensino, na aprendizagem, e tentar uma coisa diferente em termos de como estamos lidando com as pessoas, não só ficar numa relação de o que ensino, de que modo eu ensino para ter eficiência, para avaliar e para isso formar pessoas que vão ingressar em carreiras e etc, etc. A escola tem que ser humanizadora. Infelizmente, nós temos que também trabalhar com a afetividade. É isso que nós temos que chegar à conclusão. Isso vai contra um discurso que temos visto aí de muitos professores e pais falando que, olha, a escola é uma educação formal, não é a educação que tem que ser dada em casa, mas infelizmente temos que contar que as pessoas, as crianças estão vindo de lares que não tem mais uma estrutura que possibilitaria maior carinho, maior afeto, porque pais e mães são obrigados a trabalharem e mesmo chegam bem tarde, não tem como dar aquela atenção para a criança. Também a internet, os jogos e outras coisas mais disputa a atenção dessa criança, porque às vezes os pais querem se aproximar dessa criança, desse adolescente e não conseguem, porque esse adolescente está diante de uma televisão, esse adolescente está diante de um Netflix, diante de um jogo, diante de tudo que você pode pensar ali de tentador que está em celular, em notebook, etc, etc. Então, é meio complicado. Aí os pais acabam desistindo de conversar melhor com os filhos, mesmo porque às vezes eles não têm esse pensamento de que tem que participar de uma forma não só em termos de proatividade, mas observar o emocional, a perspectiva de criação de mundo por parte dessa criança e desse adolescente, como essa criança e esse adolescente está lidando com o mundo, porque é como se eles ainda estivessem aprendendo a andar, só que eles estão aprendendo a lidar com cultura e sentimentos. Então, uma criança pequenininha, quando você vê, ela vai se engatinhando ali e tal. É a mesma coisa em termos de sentimento e ferramenta e de pensar a cultura, criar uma cultura para si, um recorte de mundo para si. Nós, enquanto adultos, temos essa dificuldade que muitas vezes até vemos coisas como psicólogos, psicanalistas como coisa de louco, mas eu acho que é muito interessante porque ajuda adultos, aí, mesmo adolescentes e crianças, a localizarem pontos ali que normalmente não seriam alcançáveis em termos de uma perquisição pessoal. Enfim, então mais do que antes, temos que pensar em termos de solidariedade, não só de passar conteúdos, mas às vezes um bom dia, gosto da sua presença nesta sala de aula, é muito importante para aquele adolescente, para aquela criança, falar, olha, eu sinto falta quando você não está aqui, você pode estar quietinho aí no seu canto, mas você tem um quê. Então, a humanização do ensino e da aprendizagem se dá já com essas pequenas coisas. Para você também ter esse aspecto melhor desenvolvido, você tem que ter uma observância do espaço afetivo exteriorizado por aquela pessoa, por aquele adolescente, por aquela criança. Então, o que ele pode fazer em termos de resposta sentimental. Então, não adianta você chegar e querer abraçar todos os seus alunos. Alguns vão ficar muito felizes de receber um abraço. Outros, no ambiente emocional deles, não é legal. Eles falam, ai, que coisa horrível, a tia da escola quer me abraçar. Então, você tem que respeitar e falar assim, então, como é que você gosta de ser cumprimentado? Você gosta de receber um aperto de mão? Você gosta de receber um abraço? Eu acho que falta trabalhar mais essa interação e essa humanização que ficou um pouco jogada de lado, tanto pela escola quanto por pais, por conta dessa coisa rápida do mundo que a gente está vivendo, de produção de conteúdos em termos de linha de montagem. Então ficou muito perdido isso. Certamente, para dois jovens chegarem nesse momento de absoluta desconstrução, que é revoltar-se contra a escola, é porque eles sofreram muito, talvez, nessa escola, ou tinham essa escola como um símbolo de sofrimento.
Se eles tivessem recebido talvez mais carinho, mais atenção, se as pessoas talvez tivessem se preocupado mais, talvez não tivesse sido assim. Mas eu não posso afirmar categoricamente, porque nem tudo se resolve na base de compreensão e amor. Eventualmente pode ter realmente pessoas com problemas absolutamente terríveis em termos de psiquismo, a ponto de serem criminosas, serem psicopatas, etc. E não se ter nada que fazer com relação a isso. Ou seja, por mais que você tenha o carinho, a afetividade não vai resolver. Mas, se você tiver observância, você pode coibir a ação dessas pessoas. E é aí que entra agora outra questão que eu acho muito interessante e pertinente. As escolas têm que ter uma proteção na entrada delas. As universidades também. E, em especial, as universidades são muito desprotegidas por conta daquela tradição antiga que a gente herdou da década de 60 e 70, que o campus é um lugar livre, que não deve ter o ingresso de polícia, que não deve ter a ida e vinda de pessoas controlada, que deve ser um ambiente acessível a todo o povo, a toda a opinião pública, etc. Concordo com isso, com o acesso geral ao povo, mas tem que ser feito um controle. Então, se você é um aluno ou alguém ligado àquela instituição, um professor, o seu ingresso tem que ser controlado por meio de catracas, objetos ali eletrônicos de identificação e etc. E se você é uma pessoa estranha, você tem que ter sim um registro da sua entrada, da sua saída, do que você está fazendo ali. Porque essa prevenção ajuda no caso de pessoas absolutamente loucas, transtornadas e de má fé. Infelizmente, por exemplo, eu passo a experiência agora da USP, do Largo de São Francisco, do Direito. É um prédio absolutamente aberto para quem quiser entrar e sair a hora que quiser. Sabemos, por exemplo, que já teve muitos furtos lá de equipamentos da própria instituição e muitas vezes as coisas são levadas e as pessoas não sabem a que horas foi levado, quem levou. Por quê? Porque qualquer um entra. Então, é preciso, infelizmente, ter um controle. O excesso de liberdade, conforme eu disse, a partir do paradoxo da liberdade e do paradoxo da tolerância que explorei em outros vídeos, pode levar a tiranias. Por quê? O excesso de liberdade permite o desenvolvimento de intolerância e também permite com que as pessoas tenham a livre escolha de escolher um tirano para si. Elas são tão livres que elas podem escolher uma pessoa que vai reprimi-las e repreendê-las. Por outro lado, no paradoxo da tolerância, se você permite que um excesso de intolerância prolifere na sociedade, você corre o risco de, em tendo absoluta intolerância, acabar com a tolerância. Então, por exemplo, Karl Popper, ele fala, olha, é melhor lutar na opinião pública para coibir a intolerância, mas em certos momentos em que não é mais possível fazer essa luta na opinião pública, é necessário e justificável recorrer a ações de força. Infelizmente é isso, temos que ter essa atitude mais realista. Então ficam aí essas considerações, meus caros amigos. É com muita tristeza que fiz esse vídeo. Que todas as pessoas que sofreram, bem como todo o país aí, o Brasil, tenham um consolo. Afinal de contas, o Brasil também, coitado, tem sofrido muito, porque parece que é uma tragédia por semana atualmente. Meu grande abraço a todos vocês e agradeço por se inscreverem neste canal, para ativarem as notificações, eventualmente compartilharem os vídeos. Enfim, até a próxima.